Gênesis capítulo 3. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus lhes disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Eu quero chamar a sua atenção como Eva responde à serpente de maneira correta e até exagerada. Olha como ela diz: mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Deus não tinha dito que não podia tocar, ele disse que não podia comer. Mas Eva foi tão bem treinada que ela já estava preparada até para nem encostar, né? Já para não cair em tentação, já para não correr risco, não comer e nem tocar. Mas infelizmente, mesmo assim, a serpente conseguiu enganá-la, enganar Adão também. Que tragédia, que lástima. Continuando, disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o, e deu a seu marido, que comeu também. E aqui no verso 6 nós vemos a estratégia sempre que é a mesma de Satanás, né? De nos tentar na concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e na soberba da vida. Nesse verso 6 fica bem claro essas três divisões. Ela viu que a árvore parecia agradável ao paladar, a concupiscência da carne, era atraente aos olhos, a concupiscência dos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, a soberba da vida. Então, meus irmãos, a estratégia de Satanás é sempre a mesma, comigo, com você. A mesma estratégia ele usou para tentar Jesus também no deserto, como nós vamos ver no Evangelho de Mateus. E nós precisamos ficar atentos, porque Satanás, ele continua usando as mesmas armas contra mim e contra você. Nos tentar na concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e na soberba da vida. Que o Senhor nos dê livramento, que a minha oração e a sua seja sempre aquela que Jesus ensinou aos seus discípulos no Pai Nosso. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Continuando, os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim, e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu o fruto da árvore e eu comi. E você pode ver aqui no verso 12 que a resposta do homem à pergunta que Deus faz, ela é de dupla condenação. Ele condena a mulher e ele indiretamente joga a culpa em Deus também, porque a resposta de Adão foi a mulher que tu me deste. A culpa é da mulher e a culpa é do Senhor que me deu essa mulher. E esse ciclo de transferência de culpa, de acusações, ele, meus irmãos, tem feito parte da história da humanidade desde esse dia, desde essa queda. O homem, com a queda, criou uma inimizade contra o próprio Deus, um abismo foi criado entre Deus e o homem passou a ter uma inimizade contra o seu próprio próximo, por isso nós vemos tantas guerras, conflitos, tantos casais, famílias que brigam, que se matam. O homem passou também a entrar em guerra consigo mesmo, por isso vemos tantos suicídios, tantas pessoas em crises emocionais, em crises existenciais. E o homem também entrou em guerra com a própria natureza, como nós vamos ver. A natureza se tornou maldita por causa da queda. Portanto,
Infeliz dia, fatídico e terrível dia foi esse, quando Adão e Eva desobedeceram às ordens do Senhor. Continuando, o Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: já que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. E esse verso 15, meus irmãos, é tão maravilhoso, precisa ser marcado aí na sua Bíblia, porque depois de Deus ter sido ofendido, depois do homem ter desobedecido à ordem que Deus havia dado, a parte ofendida que foi Deus, ele buscou o homem na virada do dia, ele veio ao encontro do homem para perguntar o que havia acontecido, e o próprio Deus aqui dá a resposta e dá a solução para o problema que o homem havia criado. Nesse verso 15, o Senhor está prometendo que um dia viria aquele que já veio, nosso Jesus, o nosso Senhor. Viria alguém fruto da mulher, que iria esmagar a cabeça da serpente. E isso se cumpriu cabalmente, quando nosso Senhor Jesus deixou o seu lar de glória, veio a este mundo, e ali naquela cruz, ele bradou, Tetelestai, está consumado, e depois ao terceiro dia ressuscitou, e vivo está, para todo sempre, glórias a Deus. Mas foi Deus que providenciou essa solução. O homem jamais poderia reatar a sua comunhão com Deus. Não há nada que possa nos religar a Deus, não há nada que possa sanar o problema do pecado, a não ser o sangue precioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, nós precisamos hoje entregar a nossa vida a Jesus e confessá-lo como único e suficiente Salvador. É só Jesus que salva. Por isso ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E Jesus abriu esse novo e vivo caminho para que eu e você pudéssemos ter acesso ao trono do Pai novamente. Aleluia, glórias a Deus por isso. Continuando, à mulher ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher, e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado. Porque você é pó, e ao pó voltará. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele, e com elas vestiu Adão e sua mulher. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele também tome do fruto da árvore da vida, e o coma e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual fora tirado. E aqui o verso 22, meus irmãos, ele é muito dramático, não é? Porque a árvore da vida, que estava tão acessível, tão disponível para o homem e a mulher, agora foi impedida, foi cerceada o seu acesso por causa do pecado. Mas como já dissemos no início da nossa leitura, glórias a Deus, porque lá no livro de Apocalipse nós veremos, e lá está registrado, que essa árvore da vida, um dia que foi banida por causa do pecado, agora através do novo e vivo caminho aberto pelo sangue de Jesus, ela estará novamente disponível a todos aqueles que adentrarem as portas celestiais pelo sangue de Jesus, e ela estará novamente disponível, e como diz lá em Apocalipse, ela servirá de saúde para as nações. Glórias a Deus, porque a maldição foi quebrada.
a condenação do pecado foi desfeita pelo sangue do nosso Senhor Jesus. A Ele seja a glória para sempre. Amém. Continuando, depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia guardando o caminho para a árvore da vida. Deus abençoe a sua vida, um bom dia, fiquem na paz. Olá, e aí, o que você achou desse nosso vídeo? Foi bênção? Então eu quero pedir que você deixe um comentário aí do que você achou das imagens, da edição, dos comentários. Diga aí as suas impressões sobre essa leitura bíblica que tem o objetivo de abençoar muito a sua vida. Mas também, se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se agora, deixe o seu comentário e compartilhe esse link com outras pessoas para que a palavra de Deus alcance muitos corações e pessoas sejam abençoadas como você tem sido abençoado e eu também pela poderosa e maravilhosa palavra de Deus. Conto com você. Um abraço, Deus abençoe ricamente.